Existem metas no Banco do Nordeste? Eu vou precisar vender? Eu vou ser demitido se eu não vender? Eu vou falar um pouco disso hoje aqui nesse vídeo. Muita gente pensa que por você entrar no banco público, você vai chegar, bater ponto e sair fora, ou ser algum tipo de funcionário fantasma. Sim, existe essa máxima dentro do trabalho público, mas eu acredito que os bancos não se encaixem nisso. Até porque diariamente a gente trabalha com isso. Eu não tô falando da gente que trabalha, eu tô falando da gente como ser humano usar banco. Então o mundo ele tá bancarizado. O trabalho dentro do banco ele é constante. Então eu vou te dar uma noção real nesse vídeo sobre como é que essas metas são cobradas e a quem elas são cobradas dentro do Banco do Nordeste. A primeira coisa que você precisa entender é que assim como qualquer outro banco, o Banco do Nordeste é uma instituição financeira. Sim, existe a visão de lucro, mas em comparação com os outros bancos, é uma instituição com muito mais viés de desenvolvimento. E eu, particularmente, gosto muito disso, me identifico com isso. Então, as metas que a agência tem é meta de contratação, é a meta de desembolso, que é o dinheiro de fato na conta do cliente, é a meta de qualidade do ativo, que é a porcentagem de dinheiro que retorna para o banco depois que o banco desembolsou esse dinheiro para os clientes. Porém, o que diferencia o BNB é que ele não é um banco com viés comercial. Então você não vai ter lá cobrança por vender título de capitalização, vender consórcio, esse tipo de coisa. Que nos outros bancos existe metas por isso. E o lado bom disso é que você ganha comissão por isso. Então no Banco do Nordeste não existe esse tipo de comissão, porém você não vai ser cobrado para vender aquelas coisas. Ponto muito importante é que nem todo mundo tem meta. Então quando você entra no Banco do Nordeste, você vai ter ali metas qualitativas, como analista bancário, como fazer suas coisas certinho, só que dentro do linguajar bancário. Então vai ter as coisas ali que vai ser proposto para você como meta, mas simplesmente para que você faça suas coisas direitas, digamos assim. Depois que você cresce, você angaria outros cargos, você já começa a ser cobrados quantitativamente. Então você vai ser cobrado pela quantidade de contratações, quantidade de desembolsos, quantidade de seguros que você fez para as operações, quantidade de aplicações em fundos, em CDBs, em LCA, em LCI que você conseguiu arrecadar para a agência. E a meta é individual ou da equipe? Na prática da agência, todo final de período, de semestre, de ano, a meta ela vai ser fechada pela agência e essa agência vai passar um relatório para a superintendência estadual. Só que dentro desse período, cada gerente responsável por um tipo de carteira, seja ela pessoa física, pessoa jurídica, rural, dentro do banco, vai ter uma meta específica. Isso não significa que você vai olhar só para o próprio umbigo quando você for gerente. Você vai ajudar o colega e você vai aprender isso desde que você chega no banco. Até porque dentro do banco dificilmente você trabalha sozinho. Sempre vai ter um setor, dependendo do outro, o atendimento que vai fazer o primeiro passo lá para poder chegar às pessoas no setor de negociação. Depois que você negocia, você vai precisar do setor operacional, do setor administrativo, para que ele auxilie na elaboração dos contratos, para que aprovem a proposta, enfim. Então, a agência ela funciona como um organismo, né? Então, cada parte ali tem sua funçãozinha para um bem comum, que é o dinheiro na mão do povo brasileiro, o dinheiro na mão do povo nordestino. Léo, eu vou precisar vender no Banco do Nordeste? Mais ou menos. Se você for olhar por um viés comercial, não. Como eu disse, não vai ter venda de título de capitalização, consórcio e essas coisas. Mas você vai precisar vender um seguro ali, você vai precisar, querendo ou não, é uma forma de vender, você vender o financiamento, você vender a ideia de que um CDB, de que um fundo de investimento é melhor do que uma poupança, e isso é totalmente válido e real. E se eu não bater a meta, eu vou ser demitido? Bom, não é tão simples assim. Isso depende de diversos fatores. Você não bateu a meta por quê? Então vai ser analisado todo o fator externo da macroeconomia, vai ser analisado todo o fator da economia local com o seu gestor. Você vai ter conversas, vão analisar relatórios, entender o que foi que aconteceu e buscar um plano de ação para aquilo. Tá precisando de ajuda? Você vai ter ajuda. Tá precisando de suporte de algum tipo de conhecimento? Você vai ter esse suporte. Você é muito novo no banco e não sabe como é a vida bancária? Você não vai ser cobrado como se fosse um bancário super experiente. Então, em resumo, vai ser observado a sua evolução como bancário e analisar os pequenos pontos que fizeram você não atingir uma meta que foi lhe determinada. E lembre-se que uma meta isolada ela não define o seu desempenho profissional, seja isso em qualquer área, seja isso em qualquer tipo de profissão. A parte interessante da negociação no banco é porque você desenvolve, querendo ou não, as suas soft skills, que são as habilidades de você conversar, de você negociar, de você fazer um network da hora com o cliente, não só porque você quer comprar alguma coisa dele, mas porque você desenvolveu isso. Isso é importante na vida do ser humano, network, o saber conversar, o saber entender a dor, o se colocar no lugar. Então, se você entrou no banco e você já tem esse tipo de soft skill, você vai estar super bem.
Se você não tem, você vai desenvolver lá. Então, se você gosta de entender as necessidades de uma pessoa, se você gosta de fazer visitas, entender o local, como é que funciona o negócio, isso tudo que faz o mundo girar de forma geral, o banco é uma excelente opção para você. Se você gosta de conversar, se você gosta de solucionar problemas, se você for uma pessoa mais analítica, o banco é uma boa opção para você. E se você não tem esse viés comercial nem de negociação, o banco oferece outras oportunidades em outras áreas sem ser nas agências, onde você vai concorrer para chegar até elas. Mas é óbvio que você vai ter que passar por uma agência primeiro como analista bancário. Então, sim, existem metas dentro do Banco do Nordeste, não como os bancos comerciais, mas você tem que tirar da sua cabeça que um banco público, por si público, não teria metas. Mas tire da sua cabeça o extremo oposto, que é de que o Banco do Nordeste é um banco que vai ser pressão sobre pressão como os bancos privados. E isso é uma realidade bem distante do BNB. A verdade é que qualquer trabalho hoje, ele vai ser difícil dependendo da perspectiva que você olhar. Mas eu escolho o meu difícil, você escolhe o seu difícil. Então é isso, não deixe de se inscrever, deixe o seu like aqui, deixe um comentário abaixo falando o que, é que você achou dessas novas informações que eu trouxe aqui e envia para alguém que pode achar bacana esse tipo de conteúdo. Valeu!